Olá, eu sou Felipe Fontinelli, sou filho do coronel Ennio Fontinelli, de quem vocês tanto gostam. Lá nos anos 80, por volta de 86, 87, eu, me formando em economia, li o primeiro livro do meu pai. Como economista, eu fiquei maravilhado com a tal zona de retaguarda. De lá para cá, em meio a palestras e livros impressos, eu fui o seu maior incentivador, até colocá-lo na internet. Como alguns devem saber, eu sou pré-candidato a vereador no Rio de Janeiro. E eu quero falar para vocês da importância da gente ter políticos que conheçam a nova ordem mundial, para assim podermos combatê-la com o nosso conservadorismo. Bom, acho que eu já falei demais. Agora eu deixo vocês com esse maravilhoso vídeo do meu pai. Um abraço. Olá, meus amigos. É um prazer revê-los. Eu terminei o PUB 229 falando em zona de retaguarda. Se vocês me acompanharam desde o início da minha vida na internet, sabem que tudo começou quando eu descobri algo que estava escondido de todos. O Brasil fora crucial na vitória americana quando os Estados Unidos colocaram de joelhos a antiga União Soviética. A expressão zona de retaguarda ficou indelevelmente marcada em minha testa e dela partiram todos os meus estudos sobre geopolítica mundial a partir de então. Desde lá, o tempo passou. Desde lá, o mundo mudou. O espantoso é ver tudo desaguando nas mesmas características daquele tempo e chamar o Brasil de novo de zona de retaguarda. Vamos fazer um breve resumo. Depois da Segunda Guerra Mundial, as duas maiores potências militares do planeta se tornaram inimigas e caminhavam continuamente para o que deveria ser a Terceira Guerra Mundial, daquela vez atômica, o que mergulharia a Terra no caos. O caos tão desejado pela nova ordem mundial para surgir das cinzas como uma solução para todos. A planejada guerra foi decapitada como uma cabeça da hidra, porque os americanos colocaram a União Soviética de joelhos, vencendo assim a chamada Guerra Fria. Para os que me seguem, ou já leram alguns dos meus livros, o fator fundamental para aquela queda da União Soviética foi a zona de retaguarda Brasil, construída pelo mundo livre durante pelo menos 30 anos, fazendo do Brasil um país capaz de suprir as necessidades de um hemisfério norte possivelmente devastado. Eu quero explorar aqui a estratégia usada para, naquele período, transformar o Brasil de um país quase pré-histórico na 8ª potência mundial em 30 anos. A estratégia de combate mundial passava pela necessidade de, deflagrado um conflito nuclear ao norte do Equador, dispor-se de garantir de suprimentos a partir da única parte do planeta não contaminada, o hemisfério sul. Observando-se o globo terrestre, facilmente se conclui que só há 3 áreas contínuas e extensas o suficiente para cumprir aquele papel. Parte da América do Sul, parte da África e toda a Oceania. O bloco ocidental, capitaneado pelos Estados Unidos, elegeu o Brasil como a sua zona de retaguarda para garantia de suprimentos. Começa então a fase de transformação do Brasil em um país
capaz de suportar tal responsabilidade. Era preciso investir no país. Os investimentos poderiam vir sob a forma de capital de risco, quando o investimento sai do próprio bolso do investidor, ou sob a forma de empréstimo, quando o país arca com o pagamento de acordo com os termos do contrato. A forma escolhida, seguramente a mais adequada para os fins a que se propunha, foi oferecer ao Brasil empréstimos para promover o seu desenvolvimento. Obviamente, o país já tinha seus planos de desenvolvimento e o grande obstáculo para implantá-los era a falta de recursos que agora lhes estavam sendo oferecidos. Mas para que tudo desse certo, os recursos deveriam ser empregados realmente nos projetos que receberam os empréstimos. Mas isso foi fácil. Os governos militares eram honestos. E não havia ratos ávidos por encontrar formas de enriquecer às custas do dinheiro público. Os contratos eram assinados de forma que a sua amortização pudesse ser feita em perfeita sintonia com a entrada em operação dos projetos beneficiados. É muito simples de compreender. Imagine uma costureira que tem alguns clientes, mas deseja aumentar a sua produtividade pela aquisição de uma máquina de costura nova. Ela vai ao banco, solicita um empréstimo e negocia com o banco o valor e a quantidade de prestações que terá que pagar para amortizá-lo. O contrato será bem feito se o aumento da receita da costureira for suficiente para pagar as prestações sem qualquer problema. E foi assim que o Brasil se desenvolveu naquele período. Se a costureira desviasse parte dos recursos para fazer uma viagem à Europa, certamente não daria certo. E ela, ainda por cima, jamais conseguiria outro empréstimo. Seria um erro crasso. E é muito comum acontecer quando o governo é formado por corruptos. Nos governos militares, nós não cometemos esse erro, graças a Deus. Naquela época, os capitais externos empregados no Brasil, sob a forma de empréstimo, realmente se destinaram ao desenvolvimento, não tendo sido desviados pela corrupção. E assim, foi concretizada a Zona de Retaguarda Brasil para o caso de ocorrência de uma guerra atômica no Hemisfério Norte e explica a razão pela qual nós nos tornamos o que somos hoje. Agora, o mesmo filme está prestes a ser exibido no cinema Brasil. Com o crash financeiro que se anuncia, o dólar já não mais servirá como sustentação da economia, o que nos aponta para uma possível insolvência do país. Tal visão, embora respeitável e defendida por economistas sérios, não leva em consideração os fatores geopolíticos que nos cercam. O Brasil é importante demais para ser negligenciado pelo resto do mundo, e é isso que eu pretendo demonstrar. Vamos examinar a importância do Brasil para o cenário mundial da mesma forma como foi analisada lá atrás para derrotar a União Soviética. Só existe uma conclusão. O Brasil é importante porque as suas características de extensão, riquezas minerais, força do seu agronegócio e posição estratégica o apontam como o país ideal para garantir o abastecimento do mundo pós-queda do sistema. O Brasil é uma máquina em movimento. E todos sabem que uma máquina em movimento não pode ser parada e deixada desligada, porque vai se deteriorar. Qualquer mecânico, qualquer dona de casa, qualquer atleta sabe perfeitamente que parar uma máquina e desligá-la significará uma grande perda, se não perda total.
Se o Brasil fosse um país irrelevante, sem nada para oferecer, a sua parada poderia não ser sentida pelo resto do mundo. Mas o Brasil não é irrelevante. Se a produção agrícola do Brasil parar, o mundo passará fome. Se a exploração do minério de ferro do Brasil parar, a indústria mundial parará. Vou repetir, o Brasil é importante demais para ser negligenciado. Eu vou dizer de outra forma. O mundo precisa do Brasil para continuar se movendo. E por isso, o Brasil será escolhido para ser a zona de retaguarda do mundo ocidental de novo. Dessa vez, não mais para garantir o suprimento em um eventual pós-guerra nuclear, mas para agora resolver o mesmo problema face a um quase certo crash financeiro global. No caso presente, o direcionamento dos recursos para o usuário final não mais precisa de proximidade física, como foi no passado. Agora, trata-se de uma proximidade estratégica que pode favorecer qualquer um. Estados Unidos, qualquer país europeu, inclusive a China, por exemplo, que corre abertamente para conquistar esse precioso terreno. Certamente, todos sabem disso, e as peças se movimentam em função disso. Ora, se nós já conhecemos o enredo do filme, até porque vivemos a sua versão anterior, nós podemos antecipar os próximos passos. Os estrategistas ocidentais, ou da Nova, sabem perfeitamente disso. E certamente tem nos seus planos abraçar o Brasil para a garantia das suas necessidades. Todos os indicadores apontam para uma só direção. As tradições comuns, os laços históricos, a proximidade física e até a religião já fazem das Américas um continente quase monolítico. E esse bloco monolítico é, obviamente, a resposta geopolítica às ameaças vindas de fora, notadamente se o poder aqui estiver de posse da Nova. As condições geoestratégicas apontam para a aliança com o mundo ocidental e eu prevejo a aliança Estados Unidos e Brasil para a formação de um bloco de poder da Nova. No Pub 229, eu lhes disse que estávamos vendo a reedição daquele filme antigo, quando ao Brasil coube o papel de ser a zona de retaguarda da OTAN para o caso de uma guerra nuclear ao norte do Equador. Naquela época, o Brasil deixou de ser a 46ª economia mundial para ser a 8ª. Em 30 anos, o que cá para nós foi um efeito notável. Há 33 anos, a União Soviética desmoronou, acabando com a Guerra Fria. Eu gosto muito do número 33 porque remete à minha mente a idade com que Cristo foi crucificado para salvar os homens de si mesmos por misericórdia de Deus. O Muro de Berlim, marco simbólico mais importante da União Soviética, caiu em 1989. Mas o seu bloco monolítico desmoronou mesmo entre 1986 e 1988. Em 2021, terão decorrido os 33 anos depois daquele fantástico episódio da história do século XX. Repito, eu gosto do número 33. Para mim, ele é simbólico. Eu gosto de achar que 2021 será o ano da redenção do mundo e do Brasil.
com o crash financeiro que se anuncia, o dólar, como previsto por todos os economistas, já não mais servirá como base de sustentação da economia, o que lhes fazem temer pelo futuro do Brasil. Como naquela época, há 70 anos atrás, o Brasil não tinha dinheiro para promover o seu próprio desenvolvimento. Ainda mais quando vemos logo ali à frente um crash mundial. Percebam, é o mesmo filme. Imediatamente após o crash, nós não teremos dinheiro, exatamente como naqueles tempos. Já se antevê, e estudos muito bem conhecidos proclamam o surgimento de uma nova moeda, provavelmente virtual, para substituir o dólar como referência para o comércio mundial. Já se sabe que a China vai apresentar uma nova moeda e que a Europa trata hoje de criar uma euromoeda virtual única. Aliás, é esse o tema principal da próxima reunião do Fórum Econômico Mundial, que era previsto para ocorrer em janeiro de 2021 e que acaba de ser adiado para o segundo semestre. No caso de um crash financeiro global, todos podem antever como consequência quase inevitável a desordem social, capaz de levar populações inteiras ao desespero e ao caos. A chave para evitar esse caos social repousa em duas coisas, como aliás eu já apontei antes: dinheiro para consumir e capacidade de abastecimento. Vamos começar falando da necessidade de dinheiro para consumir. Supondo que não houvesse um caos econômico, mas apenas falta de dinheiro para investir, nós poderíamos reproduzir o panorama que vivenciamos após a Revolução de 64. Os governos tinham planos de desenvolvimento, tinham competência para administrá-los, tinham gente capaz de implementá-los, mas faltava o básico, o dinheiro para investir. Aí é que a necessidade da criação de uma zona de retaguarda veio ao encontro da sede do Brasil por dinheiro, fechando o circuito. Num passe de mágica, as verbas necessárias a implementar cada projeto de desenvolvimento apareceram e resultaram em vultuosos empréstimos externos vinculados a cada obra. A adoção da modalidade de capital de empréstimo, ao invés de capital de risco, para financiar programas de desenvolvimento no país, foi proposital, estrategicamente proposital, para que o governo centralizasse a distribuição das prioridades e, consequentemente, dos recursos. É muito importante frisar que tal solução, para ser bem-sucedida, partia do pressuposto que os governos efetivamente empregariam os recursos conquistados nos projetos a eles vinculados, sem a presença de ratos que os poderiam descaminhar. Dessa forma, o tomador de empréstimos, no caso o Brasil, tinha de estar governado por gente confiável, para garantir que os recursos seriam empregados realmente naquilo que fora estabelecido, e a produção decorrente criaria ela mesma os recursos necessários ao pagamento. Pelo que vimos depois da redemocratização do país, os ratos subiram na mesa e se banquetearam com os recursos disponíveis, o que não aconteceu no período da formação da zona de retaguarda. O filme pode ser o mesmo, mas os atores são outros. Hoje, teremos sobre a mesa o fator confiança, e isso é um problema. Depois de décadas de assalto aos nossos cofres, a banalização da corrupção precisa ser extirpada. É fundamental que os governos atual e futuros
consigam varrer a corrupção do Estado, principalmente naquilo que se relaciona com a infraestrutura e com a agropecuária, que no Brasil de hoje, felizmente, estão em boas mãos. Eu digo isso porque antevejo a formação de uma nova zona de retaguarda, outra vez o Brasil, para garantir a outra face da mesma moeda, o abastecimento. Sem a menor dúvida, o Brasil é, de novo, a peça-chave para vencer a nova guerra, agora entre a nova ordem mundial e a nova nova. E isso se deve às suas características de extensão, riquezas minerais, força do agronegócio e da sua posição estratégica. Não há outro país no mundo que possa servir de fiador, de garantidor do abastecimento do mundo após a queda do sistema. Eu vou dizer de outra forma, o Brasil será escolhido para ser a zona de retaguarda do mundo ocidental de novo. No passado, levou-se 30 anos para o projeto da zona de retaguarda sair do papel para a prática, para os resultados. Hoje, nós não temos mais esse tempo todo. No passado, a Guerra Fria era um fantasma diário, mas a guerra real esteve distante no tempo. Houve tempo para fincar as fundações, assentar os tijolos, levantar as paredes e colocar o telhado, até que o edifício zona de retaguarda estivesse concluído ou quase. Hoje, nós não temos esse tempo todo. A nova guerra real já está aí, batendo às nossas portas. Entre a derrubada da economia global e o caos dela decorrente, não teremos mais do que uns poucos meses. Muito poucos mesmo. Por um lado, eu prevejo a possibilidade da necessidade do uso da força em qualquer lugar do mundo, para não deixar que o caos tome conta de uma sociedade em desespero. Por outro, eu afirmo que o uso da força não bastará se não for acompanhada imediatamente por uma solução para a vida das pessoas. E é exatamente aí que 3 coisas devem acontecer. Disponibilização de dinheiro para todas as pessoas cujos países optarem por fazer parte do sistema. Garantia de abastecimento de suprimentos para o consumo das populações assim beneficiadas. E, eventualmente, enquanto as 2 providências anteriores não forem absorvidas pelas populações, usar a força para coibir a violência. Nós já compreendemos que a grande batalha de hoje é entre a nova ordem mundial e a nova nova. Compreendemos também que é a luta entre o bem e o mal. A nova ordem mundial é a representação do mal, como sabemos por todas as suas ações passadas e presentes. A nova nova, que veio resgatar os valores judaico-cristãos da nossa sociedade ocidental, é a representação do bem. Por tudo que eu já falei, estou certo que muitos acharão que eu sou um otimista incorrigível, porque prevejo coisas boas dentro de um caldeirão do mal. Mas antes de me julgar dessa forma, eu preciso lembrar que eu sou um estudioso, e o meu otimismo se baseia em análises profundas do ambiente mundial e na fé inabalável que tenho da vitória do bem sobre o mal, desde que Jesus Cristo assim o declarou. A quem acredite, e eu nada tenho a opor, que Jesus descerá aqui entre nós fisicamente
para elevar o mundo ao nível de Deus. Eu não desacredito nisso, mas acho que nós, homens, meros mortais, não seremos meros espectadores dessa batalha. Deus sempre usará os seus filhos para trazer a luz ao mundo, e eu estou certo que está nos usando agora. A Nova é composta de homens e todos estão a serviço de Deus. A Nova, como eu já disse anteriormente, nasceu da reação judaico-cristã aos ataques mortais desfechados pela nova ordem mundial. Como duvidar, então, que os seus artífices não sejam representantes de Cristo? Como vocês estão cansados de saber, eu falo em Nova há muitos anos e não embasei as minhas conclusões na espiritualidade, mas em fatos concretos, dos quais todos vocês são testemunhas. Quando todos achavam que a nova ordem mundial era imbatível e que caminhávamos para a escravidão, eu fui uma das vozes que se levantou para apontar que o mundo ocidental se levantava em reação. Hoje, ninguém mais duvida disso. Lá no passado, também houve quem me considerasse um visionário otimista, sem cura, que buscava razões onde só havia escuridão, apontando para um mundo em mutação para o azul. Hoje, vocês também sabem que eu não era um visionário. O meu otimismo é fruto de estudos e, sinceramente, eu não sei de onde vem a inspiração para que eu veja o que vejo. Prefiro acreditar que tal inspiração vem de Deus. E prefiro ver a mim mesmo como um soldado dele. Como um velho soldado, sei que os meus braços já não têm a força necessária para brandir uma espada. Mas as minhas palavras têm a força para fazer com que outros braços o façam. Não, eu não sou um inveterado otimista, só porque prevejo coisas boas dentro de um caldeirão do mal. Eu realmente vejo as coisas boas que estão vindo em nossa direção e não o faço por otimismo, embora os fatos me tornem otimista. Na guerra atordoante entre a nova ordem mundial e a nova, eu sei que a vitória será nossa. E o sei porque vejo a luz entrando por muitas frestas, como vejo o mal se debatendo para reagir, como ratazana acuada em um canto de onde não pode escapar. A ratazana mostra os dentes nesses embates, mundo afora. E o maior exemplo disso é a virulência com que atua para desestabilizar o governo Trump, tentando derrotá-lo nas próximas eleições de novembro. Ela não conseguirá. Acuada e sem ter por onde escapar, ela morrerá de fome no canto onde se escondeu, e todo o telhado de sombras ruirá, deixando entrar finalmente a luz. Apesar de eu estar lhes passando palavras de otimismo, eu não desejo terminar esse vídeo sem alertar para os dias difíceis que virão. Talvez as suas vidas se compliquem. Talvez o dinheiro lhes falte por algum tempo. Talvez os seus próprios filhos se revoltem com as dificuldades. Mas tenham em mente que isso é apenas a dor do parto. Como no parto, à dor se seguirá a felicidade e o amor pelo filho nascido, o novo Brasil. Estamos em vias de ver o Brasil se tornar realmente o celeiro do mundo.
cumprindo a profecia de São João Bosco, mais conhecido como Dom Bosco, que descreveu no seu maravilhoso sonho em 1883. Quando vierem cavar as minas escondidas em meio a esses montes, aparecerá aqui a terra prometida que jorra leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Fecha aspas. No sonho, ele apontou as coordenadas geográficas de Brasília. Nascerá uma nova zona de retaguarda e não vai tardar muito. Creiam nisso. Até a próxima.